o que nós estamos começando a ver é um questionamento de uma ordem política e econômica que se inicia em 1950, logo depois da guerra, quando os Estados Unidos assumiu de uma forma inconteste, né, a liderança do que se chama hoje de o mundo liberal, né? Um mundo que segue a cartilha liberal da Constituição americana. Liberal no sentido de liberdade política, liberdade econômica, né? A Constituição americana é uma Constituição muito até simplória quando comparada com a nossa, mas ele está construído em cima da liberdade total do cidadão. E esse conceito desse mundo liberal sai da Segunda Guerra Mundial, liderando o resto do mundo, né? E mais do que isso, os líderes políticos americanos entenderam que, para a segurança americana, era fundamental que uma parte relevante do mundo, né, dos países, da sociedade, aceitasse esses princípios americanos, né? Então, é isso que você vê desde o primeiro, até desde antes do fim da guerra, né? Toda essa estrutura de Banco Mundial, FMI, essa estrutura institucional da economia do mundo, ela foi feita em 44 ainda. É evidente que a guerra, os Estados Unidos ia vencer, né? E isso aconteceu até recentemente. A minha geração, eu comecei a agir politicamente ou economicamente ainda na faculdade, em 1960 e pouco, né? Então, você veja, para mim, realmente, nós estamos vivendo um momento absolutamente extraordinário em que uma institucionalidade que ocupou a grande maioria do mundo, certo? Começa a ser questionada. Isso é, os princípios de que os Estados Unidos, para ter uma liderança mundial, para ter um ambiente político e econômico favorável à cultura deles, os Estados Unidos tinham que mais ou menos organizar esse mundo, que foi o que aconteceu até agora, né? Então, por isso que é evidente, você tem que entender que, para a minha geração, que sempre teve uma participação política, de acompanhar, de discutir, é um momento realmente assustador. Eu acredito que o Brasil tem uma certa defesa, né? Porque nós temos uma estrutura democrática de liberdade, liberdade econômica, que foi herdado dos Estados Unidos. E, além disso, nós nunca fomos muito dependentes dos Estados Unidos, tanto economicamente como em termos de defesa, né? E, nesse quadro novo, em que os Estados Unidos abandona este papel de regulador e polícia, né, desse mundo liberal, o Brasil hoje está muito ligado ao outro mundo, que está começando a ganhar corpo, certo? Que é exatamente os países autoritários, certo? E a China é hoje o nosso grande parceiro, né, econômico. Mas não há dúvida, eu não tenho dúvida, de que a desorganização desse mundo que existiu por 30 anos, 40 anos, vai ser suficiente para atrapalhar a forma como nós vamos trabalhar. Você vê, nós já fomos apanhados pela tarifa do aço e vamos ser apanhados por outras tarifas.
Agora, o Brasil tem hoje uma liberdade de escolha muito maior que, por exemplo, toda a Europa, o Canadá, o México, porque a nossa dependência da economia americana ela é muito menor, mas volto a assistir. Num mundo desorganizado, nós não sabemos o que vai chegar aqui. O Brasil, como nunca foi um componente importante desse arranjo, nós nos beneficiamos, porque corretamente nós falamos, o nosso lado é esse aí. Certo? Mas agora a questão não é essa, a questão é até que ponto essa desorganização, né, em termos econômicos, de segurança, certo, vai criar um mundo em que o princípio do livre comércio, da livre economia, é substituída por um discurso populista no sentido, não, eu vou cuidar do meu assunto. E o mundo que a gente conhece, que é o mundo do século XIX e a primeira metade do século XX, é um mundo que sofreu por essa desorganização. Você não tinha uma regra. Cada país achava que podia fazer o que fosse melhor para ele. Aqui no Brasil, a nossa inflação é culpa nossa. Certo? Mais uma vez, um governo do PT exagerou nos estímulos econômicos, teve o seu momento de sucesso, o ano passado, por exemplo, 23, né? Porque realmente houve um crescimento econômico importante, distribuição de renda, mas como esse estímulo, principalmente o estímulo fiscal, foi exagerado, ele pressionou a capacidade de produção da economia brasileira. E quando você pressiona, você tem mais demanda do que oferta, e o mercado é livre, o preço sobe. Não tem outra forma. E o Banco Central aqui, que passou pelo teste da independência, né, entrevista ou a exposição do Galípolo mostrou que ele tem a mesma visão, né, que tinha o Roberto Campos. Né? Então, aqui no Brasil, a inflação aqui vai acomodar, principalmente porque a economia já está. Os primeiros dados agora de 25 já são mostrando que desacelera mesmo. Né? Então, nós vamos ter, de novo, uma experiência que nós já tivemos no passado, em que um governo vai para as eleições com um misto de juro alto, inflação alta e atividade caindo. Nós já vimos isso. E ele vai ocorrer agora que não dá mais tempo o presidente Lula tentar corrigir isso. Não tem. É tipo da armadilha. Nós caímos nessa armadilha em 2012, ainda com o presidente Lula, né? Pois o consumo crescia 12% ao ano naquela época. É evidente que chegou uma hora, não tinha produto suficiente, a inflação voltou e a presidente Dilma se atrapalhou ainda mais e nós chegamos no que chegamos. Nós não vamos ter a mesma intensidade de desaceleração e inflação que nós tivemos lá, porque a situação hoje é mais equilibrada e o Lula já mostrou que percebeu que não tem como tentar interferir artificialmente nos preços. Ele agora vai depender de como é que isso se acomoda nos próximos 2 anos. O presidente corre um risco de chegar na eleição com inflação alta. Você vê, alimento está com a inflação de 7% ao ano, né? E, e é por excesso de demanda. Houve um ganho real de salário, de emprego, que é o objetivo de qualquer presidente, né? Mas não soube, de novo, ser dosado isso com o timing político da eleição. O mercado financeiro brasileiro ele é dominado 100%
por um tipo de análise econômica que, na minha avaliação, exagera demais a dificuldade fiscal que a gente tem. Ela existe, mas ela não é uma coisa que possa provocar, no curto prazo, uma desorganização total da economia. Certo? Mas não adianta. Eu, como economista, briguei com esse pessoal a minha vida toda, né? Porque eles têm uma forma maniqueísta de olhar a economia. Já erraram, estão errando desde 2022. E ninguém pede desculpa. Né? E mais do que isso, aparentemente, pelas primeiras manifestações dos membros mais competentes do mercado financeiro brasileiro, vão cometer um erro de novo, que é o erro de achar que os Estados Unidos, com uma política de desregulamentação, que vai acabar com tudo que tem lá, já acabou com defesa do consumidor. Eles estão preparando uma armadilha muito parecida com a que aconteceu em 2004, 2005, nos Estados Unidos, quando houve uma grande desregulamentação, e depois você teve a crise de 2008, uma crise muito forte e desestabilizadora. Eles vão repetir a dose, né? E vão repetir a dose no momento de desorganização da economia do mundo. Mas não adianta, esse pessoal, desde o século XIX, diz que é o seguinte: o que atrapalha a economia é o governo. Certo? Então, quanto menos governo você tiver, melhor. Certo? Então, não põe regulamentação para evitar exageros. E agora, então, com essa decisão, eles estão maravilhados com o Trump. Maravilhados. Certo? Eu espero viver pelo menos mais uns 8 anos para poder ver como é que isso, como é que isso vai acabar. Vai acabar uma crise muito parecida com a de 2008, isso eu não tenho dúvida.